17 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 881 Imperador Divino Tradutor, Yuki Daruma Translations Editor, Yuki Daruma Translations. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site link na descrição. HMMM. Essas duas pessoas parecem ser muito fortes. Fan Xingjian perguntou. Você deve estar ciente de que a partir do nível 1 do nível divino em diante, é preciso limpar os seus de 9 camadas para subir de nível. Portanto, a maioria dos especialistas em nível divino é capaz de atingir o nível 4 do nível divino em apenas alguns anos. Ou mesmo apenas alguns meses. Poucas pessoas permaneceriam no mesmo nível por muito tempo. O jovem ruivo disse, não relute em ceder. Eles tentaram se esforçar para terminar o julgamento antes de nós, então o acúmulo de sua força seria, é claro, maior que o nosso. Além disso, embora as condições para cultivar neste mundo não são muitas, tem havido uma grande quantidade de pesquisas tecnológicas feitas. Eles estão no nível 4 do nível divino há muito tempo, e cada um deles tem um profundo e insondável cultivo do que o outro. Embora sua força não tenha aumentado muito, eles atingiram uma profundidade no reino microscópico que supera em muito o que alcançamos. Fan Xingjian não comentou sobre isso e apenas perguntou, então, qual é a razão de vocês não terem conseguido concluir o julgamento depois de todo esse tempo? O jovem ruivo suspirou novamente enquanto usava um olhar amargo em seu rosto. Ele balançou a cabeça e não respondeu à pergunta de Fan Xingjian. Em vez disso, ele disse, sou Luonan. Ainda não perguntei seu nome. Eu sou Fan Xingjian. Xingjian. Claramente, fazia muito tempo desde que Luonan encontrou alguém para conversar. Afinal, os nativos daqui eram muito diferentes dele. Assim, ele não desejava compartilhar seus pensamentos com eles. Quanto aos outros especialistas do nível divino, eles chegaram muito antes dele e tinham seus próprios círculos sociais. Além disso, eles haviam lhe ensinado algumas lições anteriormente, então ele estava com um pouco de medo daqueles idosos. Agora que Fan Xingjian havia chegado, Luonan se sentiu como um irmão mais velho para ele e veio cumprimentá-lo, compartilhando as queixas que vinha sentindo. É tudo por causa dos nativos deste mundo, disse Luonan. Embora os nativos deste mundo não sejam tão fortes, eles dominam uma proeza tecnológica extremamente alta. 12 anos atrás, 2 anos antes do primeiro ataque violento, um cara que se autodenominava o Imperador Divino apareceu no planeta e trouxe consigo uma quantidade enorme de habilidades de alta tecnologia. Nossa missão, a condição para limpar a provação deste mundo, é guiar o desenvolvimento da história e mudá-la. Devemos transformar toda a Terra em uma civilização cultivadora. No entanto, a existência do Imperador Divino é nosso maior obstáculo. Enquanto ele está por aí, não há como este planeta se tornar uma civilização que se concentra puramente no cultivo. Fan Xingjian entendeu agora. Depois que ele chegou a este mundo, o alvo que sua inspiração súbita sentiu que precisava matar era provavelmente aquele Imperador Divino. No momento, os 7 especialistas de nível divino de nível 4 da Aliança Kyudao não puderam fazer nada para aquele Imperador Divino. Claramente, ele tinha algum tipo de poder forte. Luonan continuou, não sabemos onde aquele Imperador Divino colocou as mãos naqueles equipamentos de alta tecnologia. Ele tem um suprimento quase infinito de exércitos de robôs e até mesmo cruzadores de batalha espacial de pequena escala. Como você sabe, esta Terra já experimentou o primeiro ataque. Então, agora, a expectativa de vida de todas as criaturas vivas no planeta está acelerada. Ficar fora da zona de segurança por um dia fará com que uma pessoa perca um ano de sua vida útil. Não vale a pena lutar contra seus exércitos de robôs lá fora. Fan Xingjian entendeu agora. Parecia que os outros especialistas do nível divino, que vieram de outros mundos paralelos, não eram imunes a ter suas vidas fluindo em um ritmo acelerado. Parecia que esse ambiente era vantajoso para Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian ainda estava um pouco confuso.
Pessoas no nível 4 do nível divino são capazes de se mover na velocidade da luz e até mesmo distorcer o espaço. Depois de atingir o reino microscópico, também haveria todos os tipos de habilidades notáveis. Apesar disso, ainda não há como lidar com ele. Luonan balançou a cabeça. Você descobrirá quando chegar a hora. Mas há uma coisa que posso lhe dizer. Que o Dao é apenas o primeiro entre nós 7 a chegar a este mundo. Mas ele não é o primeiro especialista em nível divino a chegar a este planeta e neste mundo. Antes dele, mas depois do primeiro ataque, um especialista em nível divino veio a este mundo. Mas, dizendo isso, o olhar de Luonan ficou extremamente solene. Ele foi morto pelo Imperador Divino. Fan Xingjian assentiu e disse, então, quais planos vocês têm agora? Continuar desenvolvendo mais equipamentos de alta tecnologia, ele provavelmente continuará ficando mais forte. Isso mesmo. Luonan deu de ombros. Mas o Senhor Qudao parece ter seus planos. Nós, que somos mais fracos, só podemos esperar que os outros tomem a decisão. Naturalmente, Fan Xingjian não estava disposto a esperar que os planos dos outros amadurecessem. Ele não tinha 7 ou 8 anos para desperdiçar aqui. Ainda assim, com o quão incerta a situação era impossível para ele simplesmente ir e matar o Imperador Divino diretamente. Portanto, com um flash, um clone dele saiu de seu corpo, preparando-se para reunir informações sobre a aliança Qudao e aquele Imperador Divino. Usando suas artes ilusórias para esconder isso, Luo não foi incapaz de detectar as ações de Fan Xingjian. Portanto, nos dias seguintes, Fan Xingjian permaneceu na cidade de Lijian. Não houve notícias de Qudao e dos outros 5 generais celestiais. Parecia que eles não viam Fan Xingjian, o novo especialista em nível divino, em alta consideração. O clone de Fan Xingjian continuou coletando informações sobre este mundo enquanto sua verdadeira forma continuou discutindo caminhos de cultivo e a profundidade das artes marciais com Luonan. Ocasionalmente, eles também teriam trocas sobre as diferenças entre os universos paralelos de onde vieram. O mundo paralelo de onde Luonan veio também era um lugar semelhante à Terra. No entanto, aquele lugar tinha uma forte cultura de artes marciais. Eles também tinham magos e a Igreja da Verdade Universal, mas os magos foram reprimidos pela Igreja e não tinham como brilhar. Sob a investigação de Fan Xingjian, ele descobriu que o mundo de Luonan não parecia estar conectado ao Miraculum World. Em vez disso, os céus de 9 camadas existiam na própria Terra. A compreensão de muitos dos segredos do mundo no legado herdado de Luonan também estava acima da de Fan Xingjian. Os Ninicheriavens projetam para outro mundo para mudar a história do outro mundo, bem como seu passado e futuro, disse Fan Xingjian. Então ele perguntou, que objetivos o irmão Lu acha que isso tem? Incontáveis mundos paralelos estão conectados e mudam uns aos outros, disse Luonan com um sorriso. Disse que estes são o trabalho dos 13 deuses demoníacos. Oh! Os 13 deuses demoníacos são as existências supremas nos incontáveis universos paralelos. É por causa deles que as linhas do tempo, que originalmente não interferiam umas nas outras, se emaranham, disse Luonan com um suspiro. Mas isso é apenas o começo. Você já ouviu falar do Anel do Tempo? Dizem que incontáveis universos estão sendo conectados por essas existências supremas para que possam estabelecer um enorme anel do tempo para suas lutas. Mais e mais mundos estão se conectando. Então, uma vez que eles formam o anel do tempo, esses mundos, assim como as criaturas vivas neles, entrarão nesse ciclo sem fim e serão selados completamente. No entanto, essas existências supremas claramente não estão de acordo umas com as outras. Cada mundo é como uma peça de xadrez, e todo o tabuleiro de xadrez é como de Go. Depois que os incontáveis mundos foram conectados e o anel do tempo foi ativado, será como se uma grande área de peças de xadrez estivesse sendo devorada. Essas existências supremas continuam mudando o passado e o futuro no tabuleiro de xadrez deste universo multivariado. Através da conexão de diferentes universos e ativação do anel do tempo através da mudança das linhas do tempo,
eles tentaram selar os poderes um do outro. Luonan então sorriu. Mas isso são apenas lendas. Ele, usando linhas do tempo infinitas como peças de xadrez e os universos infinitos como tabuleiro de xadrez para mudar o passado e o futuro. Se realmente houver uma guerra como essa, levará vários 10.000 anos, e teríamos pouco a ver com isso. É uma perda de tempo até mesmo pensar nisso. Também conhecido como um Iki. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 882 Trunfo Fan Xingjian acenou com a cabeça em concordância com o que Luonan disse sobre os 13 deuses demoníacos. Por um lado, esses assuntos estavam muito distantes deles, e foi dito nas lendas que os poderes desses deuses demoníacos eram muito majestosos. Não havia como Fan Xingjian e os outros serem capazes de mudar o que os deuses demoníacos queriam fazer. Em segundo lugar, a diferença entre os níveis deles e os de Luonan era muito grande. Portanto, as informações que ele compartilhou foram apenas de um ponto de vista, e a precisão pode ser questionável, mesmo sendo inferior a 50%. Além de compartilhar segredos, conversar sobre coisas diversas e como seus mundos eram diferentes, Fan Xingjian também gostava de falar sobre todos os tipos de conhecimentos sobre o reino microscópico. Fan Xingjian ergueu a mão e uma pitada de luz de espada subiu da ponta do dedo. No momento seguinte, a luz da espada se dissipou e inúmeros pontos de luz surgiram, condensando-se em uma pequena espada de prata no espaço vazio. O que o irmão Lu acha dessa técnica? Luonan deu uma olhada detalhada na pequena espada de prata e disse com um sorriso, construindo material físico. A técnica do irmão Fang é realmente boa. A julgar por isso, a compreensão do irmão Fang sobre a natureza dos objetos físicos no nível microscópico é extremamente habilidoso. É uma pena que este meio de construir objetos seja apenas um meio de verificar o reino de alguém. Não tem muita proeza ao lutar contra inimigos, disse Fan Xingjian calmamente. Ouvi dizer que no nível 6 do nível divino ou superior, você passaria do reino microscópico para o reino impecável e que seria capaz de compreender o espaço-tempo, possuindo os meios para realmente construir objetos do espaço vazio. Levaria apenas o levantar de uma mão para determinar a vida e a morte de todas as coisas vivas. Isso mesmo. O reino impecável é verdadeiramente uma mudança qualitativa. Depois de entrar no nível 6 do nível divino, mesmo que o mundo entrasse em colapso e o planeta fosse destruído, ainda seria capaz de sobreviver, disse Luonan. No entanto, em termos apenas da proeza destrutiva do reino microscópico, pode não ser muito diferente do reino impecável. Quando Luonan disse isso, ele apontou um dedo e ondas fracas varreram a pequena espada de prata. Toda a pequena espada de prata quebrou em um instante, transformando-se em um amontoado de pontos de luz que dispararam em todas as direções. Interessante, disse Fan Xingjian com um sorriso. A aniquilação do irmão Lu significa transformar o material físico em pontos de luz. Nesta área, é verdade que não é muito mais fraco do que o reino impecável. Durante esse tempo em que Fan Xingjian discutiu com Luonan sobre artes marciais, ele percebeu que o que Luonan disse estava certo. Como os especialistas de nível divino de nível 4 neste mundo foram incapazes de avançar para o nível 5 do nível divino, eles se esforçaram mais para sondar o reino microscópico a fim de aumentar suas proezas de batalha. Sua vontade marcial pode não ser comparável à dos especialistas de nível 5 do nível divino, mas devido às profundezas que eles alcançaram no reino microscópico, sua proeza de batalha não era de forma alguma mais fraca do que dos especialistas do nível 5 do nível divino. Para Fan Xingjian, Luonan já não era muito mais fraco que Alexander. Isso significava que os vários generais celestiais e o chefe da aliança Qildao, provavelmente estavam acima do nível de Alexandre e até mesmo do Rei Leão Celestial. Quanto ao Imperador Divino que poderia suprimi-los na medida em que essas pessoas fossem incapazes de retaliar, sua força era naturalmente ainda mais aterrorizante. Luonan suspirou e disse, cultivadores de nosso nível alcançaram grandes estabelecimentos na área de destruição e a compreensão que temos de objetos físicos no reino microscópico é suficiente para aniquilarmos todas as coisas no mundo.
Alcançando o nível 6 do nível divino e entrando no reino impecável que seremos capazes de sair do estado de aniquilação e nos tornar invulneráveis. Depois de conversar um pouco mais, Luonan de repente sorriu e disse: Irmão Fang, recebi uma discípula alguns dias atrás. Por que você não me ajuda a dar uma olhada nela? Oh! O irmão Lu ainda se esforça para receber discípulos neste mundo. Fan Xingjian ficou um pouco surpreso. Ele sabia que a aliança Qidao havia aberto escolas marciais para transmitir artes marciais. No entanto, essas pessoas só foram usadas para assumir empregos relacionados à segurança pública e defesa contra feras para proteger a população deste mundo. Isso lhes permitiria limpar seu julgamento, bem como orientar e mudar a história. Caso contrário, se todos morressem, que história seria feita? Os nativos deste mundo não possuíam um sistema Knid. Levaria incontáveis anos se eles cultivassem do zero, avançassem lentamente até alcançassem o nível divino antes de ajudá-los a enfrentar o Imperador Divino. Além disso, este mundo atualmente não tinha um céu de 9 camadas, e as pessoas só seriam capazes de atingir o nível 1 do nível divino no máximo. Eles não seriam de muita utilidade. Luonan suspirou e disse: Fiquei sem escolha. O Palácio do Sol Ardente Dao de um Divino transmite seus ensinamentos apenas para uma pessoa em cada geração, mas ainda não recebi nenhum discípulo até agora. Pensei em mim como um grande gênio, mas estou preso em um gargalo na minha tentativa de alcançar o nível 5 do nível divino. Eu queria me concentrar totalmente no meu cultivo e apenas receber um discípulo depois de atingir o nível 5 do nível divino, mas antes de lutar pelo nível 6 do nível divino. No entanto, não esperava ficar preso neste mundo. Com o quão poderoso é aquele imperador divino, eu tive que começar a fazer os arranjos mais cedo. Enquanto ele falava, uma jovem vestindo uma camiseta e um par de calças compridas saiu. Ela tinha cabelo curto, parecia capaz e tinha um par de olhos hipnotizantes que eram como pedras preciosas azuis. Luonan disse: Ah, irmão Fang, este é meu novo discípulo, Ali. Ali, este é o amigo do mestre. Você pode chamá-lo de tio Marcial. Ali era um motorista do sexo feminino cuja idade mental era de 10 anos, mas sua idade física era de 20 anos. Fan Xingjian foi quem enviou seu grupo para a cidade de Lijian. A jovem, Ali, olhou surpresa para Fan Xingjian, como se não esperasse que esse estranho pudesse ficar em pé de igualdade com um general celestial. No entanto, desde que Luonan a instruiu, ela não se atreveu a fazer objeções. Afinal, sua sorte era realmente desafiadora por ter conseguido que um general celestial se tornasse seu mestre. Ela se curvou respeitosamente e cumprimentou: Tio Marcial. Fan Xingjian sorriu. Então ele olhou para Luonan e comunicou através de correntes de informação: sua base não é suficiente e quase não há partículas de éter em seu corpo. No entanto, ela é brilhante e a frequência de suas ondas cerebrais é muito alta. Luonan acenou com a cabeça e respondeu: Isso mesmo. O ambiente de cultivo neste mundo não está completo, então não pode ser comparado aos nossos mundos. Também não espero que ela alcance grandes conquistas. Só espero que ela possa ser mais brilhante e inteligente do que os outros para que ela possa sobreviver e transmitir minhas artes marciais. Enquanto Luonan falava, havia grande preocupação em seus olhos. Ele claramente não pensou bem na situação e foi por isso que começou a escolher um sucessor para herdar suas artes marciais. A razão pela qual ele apresentou Ali a Fan Xingjian foi parcialmente também para confiá-lo a ela. No caso de Luonan morrer em batalha, ele esperava que Fan Xingjian pudesse ajudar a cuidar de Ali. Alguns dias depois, Fan Xingjian estava cultivando na sala. A superfície de seu corpo instantaneamente se transformou em uma cor prateada como se houvesse uma camada de espelho prateado sobre ela, refletindo perfeitamente tudo ao seu redor. Parecia normalmente semelhante à armadura de impasse da Terra. Esta foi a forma final do físico da espada da extremidade superior de conexão celestial de Fan Xingjian. Durante o último treinamento no Sol, ele finalmente conseguiu cultivar esse conjunto de físico conjurado que havia criado.
No entanto, embora o físico da espada da extremidade superior conectada ao céu tivesse muitas vantagens, não era perfeito. Em termos de vantagens, ele poderia contar com o físico de espada da extremidade superior conectada ao céu para refletir quase todas as ondas eletromagnéticas da superfície de seu corpo. Mesmo as vontades marciais não poderiam ter nenhum efeito em seu corpo. Sua resistência também era comparável a uma estrela de nêutrons, e sua superfície era puramente uma camada compacta de núcleos atômicos que foram pressionados juntos. Provavelmente não havia material físico no mundo natural que pudesse romper sua defesa. No entanto, com seus méritos, naturalmente também haveria falhas. A fim de manter o estado finalizado do físico de extremidade superior conectando o céu, ele precisaria manter um campo de força único e o esgotamento de energia era extraordinariamente alto. Mesmo Fang Xingjian foi incapaz de mantê-lo por um longo período de tempo. Além disso, quando ele manteve essa defesa final, ele também não conseguiu se mover na velocidade da luz. Afinal, no processo de remontagem, ele já teria quebrado seu físico conjurado. Claro, a defesa do físico conjurado de Fang Xingjian em seu estado normal também foi muito aumentada, e tornou-se o estado normal do físico da espada da extremidade superior conectada ao céu. Quanto ao estado finalizado do físico de extremidade superior conectando o céu, ele poderia ser tratado como um triunfo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 883 Ações incomuns no momento seguinte, a luz prateada no corpo de Fang Xingjian se dissipou lentamente e ele mais uma vez assumiu a aparência de uma pessoa normal. Os sentidos de sua inspiração súbita formigaram. Então ele deu um passo à frente e apareceu no pequeno pátio do lado de fora. No momento em que ela apareceu, Ali também entrou no pátio. Olhando para Fang Xingjian surpreso, Ali perguntou curiosamente, Tio Marcial, você é tão poderoso quanto o mestre? Ali estava cheia de admiração por seu mestre, Luana. Afinal, a reputação dos 6 generais celestiais da Aliança Kyodao era aparente. Pode-se dizer que a sua reputação é de abalar o mundo, e todos, jovens ou velhos, sabiam sobre eles. No entanto, no que diz respeito a Fang Xingjian, pode ser por causa da longa conversa que eles tiveram no passado que Ali parecia agir mais casualmente perto dele. Também pode ser porque, além de mover o veículo, Fang Xingjian não exibiu nenhuma habilidade notável. Os cantos dos lábios de Fang Xingjian se curvaram ligeiramente e ele disse meio brincando, mesmo se você combinar os 6 generais celestiais juntos, eles podem não ser tão fortes quanto eu. Suas mangas que eu ainda não descobri. Isso foi de todas as informações que o clone de Fang Xingjian obteve nos últimos dias. No entanto, para Ali, ela apenas sentiu que Fang Xingjian estava jorrando lixo. Simultaneamente, um jovem também entrou. Ele olhou para Fang Xingjian com um olhar cheio de desprezo e sorriu por dentro. Que ostentação sem vergonha. HMPH, quão forte pode ser uma pessoa que gosta de se gabar na frente das garotas? Mestre estava certo. Este novo general celestial tem agido de forma covarde e cautelosa desde que chegou aqui. Além disso, ele também gosta de se gabar. Ele provavelmente não é tão forte. Este jovem era o discípulo levado sob a proteção do homem de aparência fria, o rei serpente dos 6 generais celestiais. O nome do discípulo era Liu Ying. No entanto, embora Liu Ying estivesse criticando secretamente Fang Xingjian e o vendo com desprezo, ele não demonstrou muito desrespeito em seu rosto ou por meio de suas ações. Afinal, não importa o que aconteça, Fang Xingjian ainda era muito mais poderoso do que ele. Portanto, Liu Ying juntou as mãos em concha e disse, Lord Xingjian, Lord Lu pediu para você ir. O chefe da aliança transmitiu suas palavras. Fang Xingjian assentiu e desapareceu com um flash. Foi só depois de ver o desaparecimento de Fang Xingjian que Liu Ying disse, HMPH. Ele sozinho vencendo os 6. Essa pessoa nem pensa antes de mentir. Ali disse, um pouco sem jeito, tio Marcial pode estar apenas brincando. Brincadeira? Nem tudo pode ser transformado em uma piada. Tudo bem que sou eu quem está ouvindo isso.
Se meu mestre ouvisse isso, ele provavelmente espancaria esse cara até a morte. Ali assentiu sem refutar. Foi porque o mestre de Liuyin, o Rei Serpente, certa vez ensinou uma lição a Luonan. Ele havia derrotado Luonan e até mesmo levado embora um de seus equipamentos de restos divinos. Como resultado, o povo de Luonan não conseguiu levantar a cabeça diante do Rei Serpente. Então Ali foi incapaz de manter a cabeça erguida diante de Luonan. Com base no julgamento de Luonan, Fan Xingjian provavelmente estava no mesmo nível de si mesmo e, portanto, não seria páreo para o Rei Serpente. Neste momento, Fan Xingjian se encontrou com Luonan. Quando ele entrou no escritório de Luonan, ele viu o último franzindo a testa profundamente. O rosto de Luonan se encheu de preocupação. Fan Xingjian perguntou: o que é? O que está deixando o irmão Lu tão preocupado? Luonan olhou para Fan Xingjian e disse enquanto suspirava: suspiro, houve mudanças no norte. Aquele imperador divino parece estar fazendo um movimento novamente. É assim mesmo? O olhar de Fan Xingjian cintilou ligeiramente. Seu clone também conseguiu algumas informações no norte. Na Terra, além do leste asiático, onde os territórios da Aliança Qidao estavam localizados, as outras partes do mundo haviam sido tomadas principalmente pelo Imperador Divino. Afinal, os exércitos de robôs que o Imperador Divino governava não eram afetados pelas acelerações da vida útil. Então, grandes grupos deles iriam para as cidades dos humanos. Uma grande quantidade de recursos foi deixada sem gerenciamento após o desastre. Então eles foram tomados e engolidos pelo Imperador Divino, cuja força aumentou loucamente como resultado disso. Embora o Imperador Divino continuasse se fortalecendo, as pessoas sob seu governo continuaram a viver como escravos. Afinal, o Imperador Divino tinha milhões e milhões de exércitos de robôs sob seu comando. Esses robôs não precisavam comer ou beber e trabalhariam duros sem reclamar. Sua eficiência era muitas vezes mais forte que a dos humanos. Além disso, eles não reclamavam ou pediam salários e eram absolutamente leais. Além de alguns trabalhos únicos e um pequeno número do escalão superior, a maioria dos humanos sob o Imperador Divino foram criados como gado nos distritos comuns de algumas zonas de segurança. Eles levavam uma vida de escravos, comendo pasta nutricional e dormindo todos os dias com quase nenhuma forma de entretenimento. No entanto, em comparação com os milhões e milhões de exércitos de robôs sob o Imperador Divino, o próprio Imperador Divino ainda era o mais problemático. Com base nas investigações de Fan Xingjian, era muito provável que o Imperador Divino tivesse carregado uma parte de seus pensamentos na rede robótica. Isso significava que a velocidade com que sua reação e pensamentos eram transmitidos poderia ser ainda mais rápida do que os especialistas de nível divino. Se eles realmente quisessem matar o Imperador Divino, provavelmente precisariam destruir cada soldado robô em toda a Terra, bem como todos os computadores e servidores do Imperador Divino. Para conseguir isso, era necessário cooperar com a Aliança Qidao. Caso contrário, Fan Xingjian provavelmente levaria muito tempo para conseguir fazer isso sozinho. O mais problemático foi que o clone de Fan Xingjian descobriu recentemente que o Imperador Divino havia começado a construir naves espaciais. O Imperador Divino estava começando a fazer planos para deixar a Terra, explorar o universo e estabelecer colônias em outros planetas. Se o Imperador Divino tivesse sucesso, então os especialistas de nível divino na Terra seriam os que se sentiriam incomodados. Simultaneamente, os exércitos de robôs do Imperador Divino não teriam mais nenhuma outra reserva. Mesmo que eles quisessem reunir todos os recursos da Terra e até mesmo destruir a Aliança Qidao ou mesmo o planeta inteiro, não seria impossível para eles. Além disso, a fim de guiar a história do mundo paralelo, era impossível para os especialistas do nível divino agir sem restrições. Fan Xingjian contemplou silenciosamente. Parece que Qidao também descobriu sobre as ações incomuns do Imperador Divino e está se preparando para fazer seu movimento. Luonan disse: nos encontraremos uma vez na cidade de Qidao um dia depois. Desta vez,
Eles também querem aproveitar a oportunidade para conhecê-lo. Então discutiremos o plano para lidar com o Imperador Divino. Um dia depois, Fan Xingjian e Luonan subiram ao céu. Um feixe de luz brilhou atrás de Luonan enquanto ele se dirigia para a cidade de Qildao, trazendo Ali junto. Quando Fan Xingjian viu isso, ele parecia estar pensando profundamente. Não era de admirar que eles tivessem combinado de se encontrar um dia depois, em vez de escolherem se mover na velocidade da luz. Isso porque eles tinham que trazer seus discípulos. Parecia que a Aliança Qildao não achava que a situação era otimista. Os generais celestiais planejavam trazer seus discípulos e juniores para se conhecerem, deixando para trás uma espécie de margem de manobra. Os três cortaram os seus e passaram pelas nuvens. Uma grande área de nuvens fervilhava e parecia que havia o som estrondoso de um trovão. Embora estivessem voando com suas vontades marciais e não se movendo a uma velocidade semelhante à velocidade da luz, eles já estavam se movendo em um ritmo muito rápido dentro da atmosfera. Em menos de um minuto, os três chegaram à cidade de Qildao. Esta era uma cidade situada debaixo da água no Mar Oriental. O vasto espaço da cidade era quase 3 vezes o da cidade de Lijiang. Uma camada de brilho azul do oceano envolveu toda a cidade, afastando os milhões e milhões de toneladas de pressão da água do mar. Fan Xingjian sabia que esta era uma cidade que Qildao estava usando uma parte de sua vontade marcial para sustentar. Se não fosse porque ele havia usado seus poderes de nível divino, seria difícil fazer uso dessa região de segurança que estava situada debaixo d'água, mesmo que fosse descoberta. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 884 Teste. Uma multidão densamente compactada encheu a cidade subaquática. Fan Xingjian e Luonan cortaram o céu acima da cidade de Qildao e chegaram a um grande salão no centro da cidade. Mais de 10 homens e mulheres já esperavam na entrada do salão. O discípulo do Rei Serpente, Liu Ying, era uma das pessoas que estavam lá. Claramente, esses mais de 10 homens e mulheres eram todos discípulos dos especialistas em nível divino da Aliança Qildao. Vendo Luonan e Fan Xingjian pousar, todos eles lançaram olhares curiosos em direção a Fan Xingjian. Eles ouviram falar desse recém-chegado especialista em nível divino, mas esta foi a primeira vez que o viram pessoalmente. Um homem de meia idade se apresentou. Boa tarde, senhores. Sou Ang Zaixing, discípulo do professor Qildao. O professor e os outros 5 grandes mestres já chegaram. Ah, parece que estamos atrasados, disse Luonan com um sorriso. Zaixing, ajude-me a cuidar do novo discípulo que aceitei. Ele então olhou para Ali e instruiu: Ali, tenha uma boa conversa com seus irmãos e irmãs marciais. Wang Zaixing respondeu: por favor, fique tranquilo. Eu cuidarei de Ali. Ali assentiu também, mas sua expressão parecia um pouco ansiosa. Afinal, em comparação com os outros discípulos que haviam sido acolhidos por muito tempo, haviam se passado apenas alguns dias desde que Luonan a acolheu como sua discípula. Além disso, ela apenas começou a cultivar. Depois de fazer os arranjos para seu discípulo, Luonan entrou no salão junto com Fan Xingjian. Ao mesmo tempo, ele falou com Fan Xingjian por meio de correntes de informação. Irmão Fang, os poucos idosos podem testar suas capacidades mais tarde. Afinal, ajudará na luta contra o Imperador Divino se eles entenderem suas capacidades. Eu entendo. Fan Xingjian assentiu. Isso é razoável. Depois de hesitar brevemente, Luonan explicou: é fácil conversar com Qildao. A maioria dos outros 5 generais celestiais não são pessoas que criariam problemas. E intratável, sempre se vendo como o especialista mais forte sob Qildao e como vice-chefe da Aliança Qildao. Irmão Fang, você terá que ter cuidado com ele. Pensando no Rei Serpente, o coração de Luonan se contraiu. Quando ele se juntou à Aliança Qildao, o Rei Cobra foi quem o testou e o espancou severamente, deixando-o não apenas com ferimentos graves, mas também com um trauma em seu coração. Isso também resultou em seus subordinados incapazes de levantar a cabeça diante dos subordinados do Rei Serpente. Fan Xingjian assentiu.
Embora ele não tenha aceitado as palavras de Lu Aonan como fato, a outra parte estava lhe dando um lembrete de boa vontade. Então, ele respondeu: agradeço ao irmão Lu por seu lembrete. Alguns segundos depois, uma extensão infinita de escuridão apareceu diante dos dois. Parecia que não havia luz alguma no corredor e o espaço não podia ser visto com clareza. No entanto, nenhum deles mostrou qualquer hesitação. Dando um passo à frente, eles entraram na escuridão. No momento seguinte, a escuridão se transformou em luz e os dois chegaram a um espaço cheio de radiância. Tudo à vista era uma extensão infinita de cor branca, e 6 homens e mulheres estavam diante deles. O olhar de Fan Xingjian cintilou ligeiramente e ele sentiu que havia acabado de passar por uma série de espaços distorcidos. Esta deve ser uma formação com a capacidade de distorcer o espaço e os meios para evitar a maioria das sondagens por meio de ondas eletromagnéticas e métodos físicos. Claramente, isso era para evitar que o Imperador Divino investigasse quando a Aliança Qidao estava tendo sua reunião. No momento em que Fan Xingjian entrou na formação, os 6 pareciam curiosos ou indiferentes, ou estavam olhando para ele com um olhar crítico. Os olhares dos 6 especialistas de nível divino tinham uma pressão convincente que poderia enviar mais de 10 elefantes voando. Foi na medida em que até o ar se movia lentamente com o olhar deles. Fan Xingjian naturalmente parecia muito despreocupado, não prestando muita atenção a esse teste. Isso fez com que muitos especialistas de nível divino mostrassem reações diferentes. Qidao era um homem idoso de cabelos brancos e barba branca com uma aparência amável. Ele era como um velho imortal nas lendas. Ele acariciou a barba e disse: companheiro Fang, ainda não nos encontramos, apesar do fato de que você já está neste mundo há muitos dias. Isso foi rude da minha parte. Os 7 especialistas de nível divino na frente de Fan Xingjian vieram de diferentes mundos paralelos e tinham culturas diferentes. Havia aqueles que vieram de uma sociedade moderna como a Terra, aqueles que vieram de uma sociedade medieval como Miracle World, e aqueles que, como Qidao, vieram de uma antiga sociedade chinesa e eram como pessoas que estavam cultivando para se tornarem imortais. Outra bela jovem casada de cabelos longos e lisos, que usava roupas feitas de um material fino e translúcido e revelava uma sensualidade sem fim, era a única mulher entre todas. Ela se chamava Zixing. Zixing riu e disse: finalmente há um que é bastante bonito. Eu tenho me segurado tanto olhando para vocês, pessoas repulsivas. Ao ouvir suas palavras, até que o Dao sorriu sem jeito. O cara de aparência fria franziu a testa e disse: Zixing, este não é o lugar para você agir com tanta presunção. Se você quiser jogar lixo, faça isso depois de retornar à cidade de Tianyu. Zixing lançou um olhar desdenhoso para o Rei Serpente, como se não se importasse em falar com ele. Vendo como ela reagiu, o Rei Serpente pareceu ainda mais descontente. No entanto, Qidao riu e disse: já chega, Zixing, Rei Serpente. Não faça piada na frente do companheiro Fang. Ele então olhou para Fan Xingjian e disse: companheiro Fang, sem os seus de 9 camadas aqui, não conseguimos alcançar um avanço durante todo esse tempo e ficamos presos aqui por muito tempo. Ele então começou a apresentar os outros especialistas de nível divino a Fan Xingjian. Além de Luana, Zixing e o Rei Serpente, havia outros 3 homens entre os 6 generais celestiais. Um deles usava uma máscara facial e estava completamente envolvido por uma camada de gelo. Ele era como o lendário Lich, e todos o chamavam de Issou. Outro homem era um homem de meia idade com cabelos longos que parecia comum, assim como um velho fazendeiro que trabalhava nos campos nas montanhas. Ele não parecia ter nada de especial sobre ele, e todos o chamavam de Velho Tian. O último era um garoto que parecia ter apenas mais de 10 anos. Ele estava soprando bolhas com chiclete enquanto falava. No entanto, ocasionalmente haveria um fluxo de relâmpagos piscando, e que o Dao chamou de Wantong. Nas apresentações de Luan através de correntes de informação, que o Dao foi o mais forte entre todos eles, seguido pelo Rei Serpente e depois por Zixing.
Afinal, o Snack King foi a segunda pessoa a vir a este mundo, enquanto o terceiro foi Zixing. Aí se Sou, O Tia e o Antong chegaram quase ao mesmo tempo, então seus níveis de força eram muito próximos. Os últimos eram então ele e Fan Xingjian. Zixing continuou avaliando Fan Xingjian com olhares curiosos, enquanto isso Sou, O Tia e o Antong assentiram levemente e consideraram isso como cumprimentá-lo. Seus olhares carregavam mais preocupação do que curiosidade. Eles estavam claramente muito preocupados com a situação com o Imperador Divino e também não pareciam ter muita expectativa de um recém-chegado como Fan Xingjian. Durante todo o tempo, o Rei Serpente olhou para Fan Xingjian com um olhar crítico e investigativo, assim como um entrevistador encontrando um graduado, querendo avaliar seu valor. Depois que Qiu Dao terminou as apresentações, o Rei Serpente olhou para Fan Xingjian e disse: recém-chegado, vamos fazer uma luta. É o caractere para Fields. O House para o Antong pode significar um garoto travesso ou uma pessoa tola e ignorante. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 885 Vida e Morte. Ao ouvir isso, todos os presentes revelaram uma expressão de interesse. Mesmo que o Dao, que parecia ser tão amável, não impediu o Rei Serpente. Em vez disso, Qiu Dao apenas sorriu enquanto olhava para Fan Xingjian. Fan Xingjian entendeu isso como especialistas de nível divino, independentemente de parecerem refinados, eruditos, elegantes ou comuns, todos eles acreditavam fundamentalmente na força. Sem buscas selvagens por força, eles não seriam capazes de romper as camadas de provações para se tornarem especialistas de nível 4 divino. Para se tornar parte deles, para ganhar o direito de falar, ou se desejasse obter o respeito das pessoas ao seu redor, ele teria que provar a si mesmo. Luo Nan também havia insinuado isso para ele mais cedo. Portanto, quando ouviu que o Rei Cobra disse, Fan Xingjian sorriu, estendeu a mão e disse: então vamos tentar. Quando o Rei Cobra viu a expressão relaxada de Fan Xingjian, ele soltou uma risada fria e disse: tenha cuidado, recém-chegado. Não seja eliminado antes mesmo de receber um único movimento. Enquanto falava, ele estendeu a palma da mão em direção a Fan Xingjian. Luzes coloridas brilharam na palma da mão do Rei Serpente e, por onde passou, deixaram para trás fluxos de trajetória negra. Este foi claramente um ataque de palma que atingiu o auge do reino microscópico. Onde quer que o poder passasse, o mundo microscópico dentro de uma polegada ao redor da palma da mão claramente não apresentava indícios de ondas repercussivas. Toda a força foi reunida na palma da mão através do espaço em espiral. Ondas de escuridão cercaram a palma, mas não foram liberadas. Ficou claro que seu controle sobre sua força havia atingido um grande pináculo. Vendo o ataque do Rei Cobra, a expressão de todos era diferente. Zixing, Sou e os outros pareciam surpresos como se não esperassem que o Rei Serpente tivesse progredido novamente. No entanto, Luo não parecia preocupado e rapidamente enviou um lembrete por meio de correntes de informação. Irmão Fang, tenha cuidado. Esta é a pequena palma de meteoro do Rei Serpente. Não leve isso de frente. No entanto, Fan Xingjian riu quando viu esta palma golpeando em sua direção. Esse ataque casual do Rei Serpente já estava no mesmo nível do soco de Alexander com força total. Esses especialistas de nível divino de nível 4 não desperdiçaram seu tempo enquanto permaneciam neste mundo por tanto tempo. Ainda assim, como Fan Xingjian poderia se importar com um ataque desse grau? Enquanto Fan Xingjian ria e também golpeava a palma da mão, uma vontade marcial de cor caótica envolveu instantaneamente a palma da mão, colidindo ferozmente com a do Rei Serpente. Houve um estrondo abafado, como se uma bomba tivesse explodido a 10.000 metros de profundidade. Todos sentiram como se todo o espaço tivesse tremido um pouco. Assim que suas forças colidiram, o semblante do Rei Serpente mudou drasticamente. Se ele quisesse casualmente ensinar a esse recém-chegado uma lição anterior para testar sua força, ele teria se sentido como se tivesse colidido em uma anã branca quando os dois jorros de força colidiram.
Com um estrondo suave, o rei serpente recuou abruptamente e, ao pisar no chão, todo o chão pareceu tremer um pouco. No entanto, uma série de 7 sons soou logo depois, e o Snack King deu 7 passos para trás. A cada passo que ele recuava, seu semblante ficava um pouco mais pálido. No final, seu rosto ficou horrível, parecendo um zumbi de 1000 anos. Com seu cultivo, ele deve ser capaz de remontar seu físico conjurado e assumir um estado sem forma para negar essa rajada de força. No entanto, com isso, significaria que Fan Xingjian quebrou seu físico conjurado com apenas um ataque de palma. Como Rei Serpente poderia aceitar isso? Portanto, ele só poderia enfrentar a força da palma da mão de Fan Xingjian. No entanto, o que ele não sabia era que o poder que a técnica de indução do trovão de Fan Xingjian poderia trazer junto com a força terrível de sua vontade marcial, que estava em 5.200 pontos, já poderia pegar as estrelas e a lua, bem como mover o Terras. Como poderia ser algo que o Rei Serpente poderia assumir à força? Quanto mais ele tentava forçá-lo, mais ele seria empurrado para trás repetidamente. Ele tratou por 8 etapas consecutivas e ainda realizou uma variedade de meios antes de conseguir receber o ataque. Fan Xingjian disse calmamente: "O cultivo do Rei Serpente é bom." O olhar do Snack King tornou-se cada vez mais frio quando ele olhou para Fan Xingjian, realmente considerando se ele deveria continuar a lutar com Fan Xingjian. Ele sentiu que havia subestimado Fan Xingjian muito antes e não havia utilizado todos os seus poderes. O Rei Serpente ainda não exibiu algumas de suas habilidades notáveis que foram desencadeadas no nível microscópico. Afinal, ambos eram especialistas nível 4 e nível divino, então não era uma competição de qual vontade marcial era mais forte. No reino microscópico, a formação de espada de erradicação celestial de Fan Xingjian, artes ilusórias e os 4 tipos de intenções de espada permitiram que ele desafiasse pessoas de nível superior. O Rei Cobra naturalmente também tinha seus próprios movimentos notáveis. Ele calculou que, se desse tudo de si, talvez não fosse impossível para ele suprimir Fan Xingjian. No entanto, com isso, a natureza do sparring mudaria. Assim como o Rei Serpente estava se sentindo hesitante, Qiu Dao bateu palmas e disse: "A força da palma do companheiro Fang é ótima. É muito raro que você seja capaz de possuir uma vontade marcial tão poderosa no nível 4 do nível divino. Você é realmente uma grande adição à aliança Qiu Dao." Os outros especialistas de nível divino olharam para Fan Xingjian com olhares totalmente diferentes. Seus olhares agora estavam cheios de cautela em meio à surpresa. Eles não o consideravam mais levianamente. Para Fan Xingjian ser capaz de suprimir o Rei Serpente com sua vontade marcial, ele já havia conquistado o direito de falar na aliança Qiu Dao, independentemente de qual fosse sua verdadeira proeza de batalha. Ele agora poderia estar em pé de igualdade com Qiu Dao, Zixing e o Rei Serpente. Vendo isso, o Rei Cobra apenas lançou um olhar frio para Fan Xingjian e não continuou a importuná-lo. Quando Luo não olhou para Fan Xingjian, seu olhar também estava cheio de espanto. Este último chegou a este mundo depois de Fan Xingjian e pensou que ele deveria ser o mais fraco de todos. No entanto, parecia que não era esse o caso. Fan Xingjian já poderia suprimir o Rei Serpente em termos de competição de suas vontades marciais. Luo não pensou nas palavras que disse a Fan Xingjian, nas conversas que tiveram e nos lembretes que deu a Fan Xingjian. Então ele coçou o queixo desajeitadamente, sentindo-se muito envergonhado, como se tivesse se exibido na frente de um especialista. Os cantos dos lábios de Zixing se curvaram levemente quando ela viu Fan Xingjian. Seus olhos estavam brilhando. Depois de mostrar algumas de suas habilidades, Fan Xingjian finalmente se tornou parte da aliança Qiu Dao. Então ele fechou os olhos, sem dizer mais uma palavra. Ele apenas ouviu enquanto os outros membros da aliança Qiu Dao continuavam a falar e trocar suas compreensões de cultivo. Depois de conversar por cerca de meia hora, Qiu Dao tossiu e todos pararam de conversar. Fan Xingjian também abriu os olhos e pensou:
O verdadeiro show vai começar. O olhar de Keldao tornou-se extremamente solene quando ele olhou para todos e disse: como todos sabem, a razão pela qual fundei a Aliança Keldao é unir todos os nossos poderes para derrotar o Imperador Divino, limpar os seus de 9 camadas e voltar para nossos próprios mundos. Mas o Imperador Divino fica mais forte a cada dia, e está ficando cada vez mais difícil para nós afastá-lo. Este tem sido o caso especialmente durante os últimos 2 anos. O Imperador Divino tem estado quieto e não tem começado guerras facilmente. Mas com base no que eu sei, ele tem dedicado todos os seus esforços no desenvolvimento de espaçonaves. Uma vez que ele tenha sucesso, será a hora de ele revelar suas verdadeiras cores. E com base no que sei, ele fez avanços no desenvolvimento de espaçonaves. Olhando longamente para todos os presentes, Keldao disse extremamente sério: pessoal, chegamos a um período de vida ou morte. Uma anã branca, também chamada de anã degenerada, é um remanescente do núcleo estelar composto principalmente de matéria degenerada por elétrons. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.